Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 4. A Psicoterapia da Histeria, Parte 2. Retomo agora a observação anterior de que em minhas tentativas de empregar o método Breuer em escala mais abrangente, esbarrei na dificuldade de que certo número de doentes não podia ser hipnotizado, embora o diagnóstico fosse de histeria e indicasse a vigência provável do mecanismo psíquico por nós descrito. Eu precisava da hipnose para ampliar a memória, de forma a encontrar as lembranças patogênicas ausentes na consciência ordinária. Devia, então, ou renunciar a tais doentes, ou procurar obter essa ampliação de outro modo. A razão pela qual uma pessoa é hipnotizável e outra não, isso eu desconhecia tanto quanto outros. Portanto, não podia tomar um caminho causal para eliminar a dificuldade. Notei apenas que em alguns pacientes o obstáculo remontava a um ponto ainda mais atrás. Eles recusavam já a tentativa de hipnose. Ocorreu-me então que os dois casos podiam ser idênticos e significar um não querer. Não hipnotizável é aquele que tem uma objeção psíquica em relação à hipnose. Expresse-a ou não como um não querer. Não me ficou claro se devo manter essa concepção. Tratava-se, porém, de contornar a hipnose e, no entanto, obter as lembranças patogênicas. Eu o consegui da seguinte maneira. Quando em nosso primeiro encontro perguntava a meus pacientes se recordavam a primeira ocasião precipitadora do sintoma, alguns respondiam que nada sabiam, outros apresentavam alguma coisa que designavam como uma lembrança obscura que não podiam mais rastrear. Se então, seguindo o exemplo de Bernheim, ao despertar durante o sonambulismo impressões supostamente esquecidas, eu me tornava insistente, assegurava a todos que o sabiam, que se lembrariam e etc. A alguns ocorria algo, enfim, e em outros a recordação se ampliava um pouco mais. Então me tornava ainda mais insistente, ordenava aos doentes que se deitassem e fechassem deliberadamente os olhos para se concentrar, o que ao menos resultava em certa semelhança com a hipnose. Tive assim a experiência de que sem qualquer hipnose emergiam novas e mais recuadas lembranças, que provavelmente diziam respeito a nosso tema. Tais experiências deram-me a impressão de que seria de fato possível trazer à luz, por mera insistência, as séries de ideias patogênicas que sem dúvida havia. E como essa insistência custava-me esforço e sugeria-me a interpretação de que eu tinha uma resistência a vencer, esse estado de coisas prontamente converteu-se para mim na teoria de que, através do meu trabalho psíquico, tinha de vencer uma força psíquica que se opunha, no paciente, a que as ideias patogênicas se tornassem conscientes, fossem lembradas. Uma nova compreensão pareceu então abrir-se para mim, quando me ocorreu que esta devia ser a mesma força psíquica que havia concorrido para a formação do sintoma histérico e impedido então que a ideia patogênica se tornasse consciente. Que força podíamos supor que atuasse ali e que motivo a teria levado à ação? Eu podia facilmente formar uma opinião sobre isso. Já dispunha de algumas análises concluídas em que encontrara exemplos de ideias esquecidas e levadas para fora da consciência. Constatei a partir delas uma característica geral de tais ideias.
eram todas de natureza penosa, apropriadas a suscitar os afetos da vergonha, da desaprovação, da dor psíquica, o sentimento de ser prejudicado, todas do gênero que de bom grado não teríamos vivido, que preferimos esquecer. De tudo isso resultava, como que naturalmente, o pensamento da defesa. Com efeito, os psicólogos em geral admitem que a aceitação de uma nova ideia, aceitação no sentido de crença, de reconhecer como real, depende da natureza e orientação das ideias já reunidas no eu, e eles criaram nomes técnicos particulares para o processo da censura a que está sujeita a recém-chegada. Nota: esta é provavelmente a primeira vez que o termo censura é usado num trabalho de Freud. Fim da nota. Aproximou-se do eu do paciente uma ideia que se revelou intolerável, que despertou, da parte do eu, uma força de repulsão, cujo propósito era a defesa contra essa ideia intolerável. Tal defesa foi bem sucedida. A ideia em questão foi impelida para fora da consciência e da lembrança, e aparentemente seu rastro psíquico não podia ser encontrado. Contudo, esse rastro devia existir. Quando eu me empenhava em dirigir a atenção para ele, sentia como resistência a mesma força que na gênese dos sintomas havia se mostrado como repulsão. Se eu conseguia então tornar provável que a ideia se fizera patogênica, justamente devido à expulsão e repressão, a ideia parecia fechar-se. Em várias epícrises de nossas histórias clínicas e num pequeno trabalho sobre as neuropsicoses de defesa, tentei esboçar as hipóteses psicológicas com o auxílio das quais podemos elucidar também essa ligação, o fato da conversão. Assim, uma força psíquica, a aversão do eu, havia originalmente impelido a ideia patogênica para fora da associação e se opunha a seu retorno à lembrança. O não saber dos histéricos era, pois, em verdade, um mais ou menos consciente não querer saber, e a tarefa do terapeuta consistia em vencer essa resistência à associação por meio de um trabalho psíquico. Tal ação se dá, em primeiro lugar, por insistência, pelo emprego de uma coação psíquica para dirigir a atenção dos doentes para os rastros de ideias buscados. Mas ela não se esgota nisso. Como mostrarei, também adota outras formas no curso de uma análise e chama em seu socorro outras forças psíquicas. Por ora, detenho-me ainda na insistência. Com o simples assegurar, você sabe, sim, diga-o, logo lhe ocorrerá, não se avança muito. Mesmo nos doentes que se acham em concentração, o fio se rompe algumas frases depois. Mas não se deve esquecer que aqui trata-se sempre de uma comparação quantitativa da luta entre motivos diversamente fortes ou intensos. A insistência de um médico estranho e sem conhecimento da coisa não pode rivalizar em poder com a resistência à associação numa histeria grave. É preciso buscar meios mais enérgicos. Então me sirvo primeiramente de um pequeno artifício técnico. Informo ao doente que exercerei uma pressão sobre sua testa no momento seguinte e lhe asseguro que no decorrer dessa pressão verá diante de si uma lembrança, como imagem, ou a terá em pensamentos, como ideia inesperada, e o obrigo a me comunicar essa imagem ou essa ideia, sejam quais forem. Não deve guardá-la para si por achar, talvez, que não seja a buscada, a certa, ou porque lhe seja desagradável demais expressá-lo. Não deve haver nenhuma crítica, nenhuma reserva, seja por afeto ou por menosprezo. Só assim podemos encontrar o que buscamos, assim o encontraremos infalivelmente.
Em seguida, pressiono por alguns segundos a testa do paciente deitado à minha frente. Solto-a e pergunto em tom tranquilo, como se uma decepção estivesse descartada: "O que você viu?" Ou "O que lhe ocorreu?" Esse procedimento me ensinou muito, além de sempre ter conduzido à meta. Hoje não posso mais prescindir dele. Naturalmente sei que poderia substituir essa pressão sobre a testa por qualquer outro sinal ou alguma outra ação física sobre o paciente, mas como este se encontra deitado diante de mim, pressionar-lhe a testa ou segurar sua cabeça entre minhas mãos mostra-se o mais sugestivo e cômodo que posso fazer para esse fim. Para explicar a eficácia desse artifício, eu poderia dizer, por exemplo, que ele corresponde a uma hipnose momentaneamente reforçada, mas o mecanismo da hipnose me parece tão enigmático que não gostaria de invocá-lo para a elucidação. Penso antes que a vantagem do procedimento está em que, por meio dele, dissocio a atenção do doente de sua busca e reflexão conscientes, de tudo aquilo, enfim, em que pode se manifestar sua vontade, de maneira semelhante ao que ocorre quando se olha fixamente para uma bola de cristal e etc. Mas a lição que extraio do fato de que, sob a pressão de minha mão, sempre aparece o que procuro é esta: a ideia patogênica supostamente esquecida sempre está pronta nas proximidades e pode ser alcançada por associações facilmente acessíveis. Trata-se apenas de remover algum obstáculo. Este, mais uma vez, parece ser a vontade da pessoa, e diferentes pessoas aprendem, com diferentes graus de facilidade, a se despojar de sua intencionalidade e a se comportar como observadores inteiramente objetivos em relação aos processos psíquicos dentro de si. Não é sempre uma lembrança esquecida que emerge sob a pressão da mão. É muito raro que as lembranças verdadeiramente patogênicas se encontrem assim na superfície. Com bem maior frequência, aflora uma ideia que, na cadeia de associações, é um elo entre a ideia de partida e a ideia patogênica buscada, ou uma ideia que constitui o ponto de partida de uma nova série de pensamentos e lembranças, ao final da qual se encontra a ideia patogênica. Nesse caso, é certo que a pressão não revelou a ideia patogênica, que, aliás, sem preparação, arrancada do contexto, seria incompreensível, mas mostrou o caminho para ela, indicou a direção em que a investigação deve avançar. Nisso, a primeira ideia despertada pela pressão pode corresponder a uma lembrança bem conhecida, nunca reprimida. Quando, a caminho da ideia patogênica, volta a se romper a ligação, é necessário apenas repetir o procedimento, a pressão, para criar nova orientação e conexão. Em outros casos ainda, despertamos pela pressão da mão uma lembrança que, embora em si mesma bem conhecida do doente, o surpreende com o seu aparecimento, porque ele esqueceu sua relação com a ideia de partida. Essa relação é comprovada no curso ulterior da análise. Todos esses resultados do pressionar nos dão a enganadora impressão de uma inteligência superior, fora da consciência do doente, que mantém em ordem, para fins determinados, um grande material psíquico e encontrou um arranjo adequado para seu retorno à consciência. Suponho, contudo, que esta segunda inteligência inconsciente não passa de aparência. Em toda a análise mais complicada, trabalhamos repetidamente, de modo contínuo, na verdade, com o auxílio desse procedimento, da pressão sobre a testa, que ora indica, a partir do ponto em que as retrospecções do paciente desperto se interrompem, o caminho a seguir através das lembranças que se mantiveram conhecidas,
Ora, alerta para conexões que caíram no esquecimento, depois evoca e ordena lembranças há muitos anos retiradas da associação, mas que ainda podem ser reconhecidas como lembranças e, por fim, como obra máxima da reprodução, faz emergir pensamentos que o paciente não quer jamais reconhecer como seus, dos quais não se recorda, embora admita que o contexto os exige implacavelmente e acabe por se convencer de que precisamente essas ideias levam ao término da análise e à cessação dos sintomas. Tentarei arrolar alguns exemplos dos excepcionais resultados desse procedimento técnico. Tratei de uma jovem acometida de uma insuportável tosse nervosa que havia 6 anos se arrastava e, obviamente, se nutria de cada resfriado comum, mas ainda assim devia ter seus fortes motivos psíquicos. Todas as outras terapias haviam se mostrado ineficazes. Assim, tento suprimir o sintoma por via da análise psíquica. Ela sabe apenas que sua tosse começou quando, aos 14 anos, morava na casa de uma tia. De excitações psíquicas naquele período nada sabe, não acredita numa motivação para sua doença. Sob a pressão de minha mão, recorda-se em primeiro lugar de um grande cão. Reconhece em seguida a imagem mnemônica. Era um cão de sua tia que se ligara a ela, acompanhava a toda parte, etc. Sim, e agora lhe ocorre sem mais auxílio que esse cão morreu, que as crianças o enterraram solenemente e no caminho de volta do enterro sua tosse apareceu. Pergunto por quê, mas tenho de ajudar mais uma vez com a pressão. Assoma-lhe então o pensamento. Abre aspas. Agora estou completamente só no mundo. Ninguém me ama aqui. Esse cão era meu único amigo e agora o perdi. Fecha aspas. Ela prossegue o relato. Abre aspas. A tosse desapareceu quando deixei a casa da tia, mas ressurgiu 1 ano e meio depois. Fecha aspas. E qual foi a razão? Não sei. Pressiono novamente. Ela se lembra da notícia da morte de seu tio, com a qual a tosse voltou a se manifestar, e de uma sequência de ideias parecida. O tio fora, supostamente, o único membro da família que lhe tivera simpatia, que a amara. Esta era, pois, a ideia patogênica. Não a amam, preferem qualquer outra a ela, tampouco merece ser amada, etc. Mas a ideia do amor ligava-se a algo a cuja comunicação se opunha forte resistência. A análise se interrompeu antes da elucidação. Há algum tempo, coube-me livrar de ataques de angústia uma senhora mais velha, que por seus atributos de caráter dificilmente era apta para esse tipo de influência. Desde a menopausa tornara-se desmedidamente pia e me recebia sempre como se eu fosse o diabo, armada com um pequeno crucifixo de marfim que ocultava na mão. Seus ataques de angústia de caráter histérico remontavam aos primeiros anos de mocidade e provinham, supostamente, do uso de um preparado de iodo com o qual uma leve inchação da tireoide deveria ser eliminada. Naturalmente, rejeitei essa derivação e busquei substituí-la por uma que se harmonizasse melhor com minhas concepções sobre a etiologia dos sintomas neuróticos. À primeira pergunta, buscando uma impressão da juventude que tivesse relação causal com os ataques de angústia, emergiu sob a pressão de minha mão a lembrança da leitura de um chamado livro edificante, no qual se achava uma menção, de teor bastante piedoso, aos processos sexuais. A referida passagem causou na garota uma impressão oposta à intenção do autor. Desfez-se em lágrimas e lançou o livro para longe.
Isso foi antes do primeiro ataque de angústia. Uma segunda pressão sobre a testa da doente evocou a reminiscência seguinte, a lembrança de um preceptor dos irmãos que lhe havia testemunhado grande veneração e pelo qual ela própria experimentara um sentimento mais caloroso. Essa lembrança culminou na reprodução de um entardecer na casa paterna, em que todos se achavam sentados em volta da mesa com o jovem senhor e se entretinham em estimulante conversa. Na noite que se seguiu a esse entardecer, despertou-a o primeiro ataque de angústia, o qual tinha bem mais a ver com a revolta contra um impulso sensual do que com o iodo porventura usado naquele tempo. De que outra maneira eu teria tido a perspectiva de descobrir nessa paciente recalcitrante, indisposta contra mim e contra toda a terapia mundana, uma tal conexão oposta ao que ela própria pensava e afirmava? Outro caso foi o de uma jovem mulher, feliz em seu casamento, que já nos primeiros anos de sua mocidade, por algum tempo, todas as manhãs era encontrada em um estado de entorpecimento com os membros rígidos, a boca aberta, a língua para fora, e que agora reproduzia ataques semelhantes, embora não tão graves, ao despertar. Uma hipnose profunda revelou-se inviável. Assim, iniciei a investigação no estado de concentração e, à primeira pressão, assegurei-lhe que naquele instante veria algo que se relacionava diretamente com as causas de seu estado na infância. Ela se comportou com serenidade e solicitude, reviu a casa em que havia passado os primeiros anos de juventude, seu quarto, a posição de sua cama, a avó que então vivia com eles e uma de suas governantas que amara muito. Várias pequenas cenas nesses espaços e entre essas pessoas, todas em verdade insignificantes, sucederam-se umas às outras, tendo encerrado a sequência a despedida da governanta que, deixando a casa, se casou. Nada pude fazer a partir dessas reminiscências. Não consegui estabelecer uma relação entre elas e a etiologia dos ataques. No entanto, por várias circunstâncias se reconhecia o mesmo período em que os ataques haviam surgido pela primeira vez. Mas ainda antes que eu pudesse prosseguir a análise, tive oportunidade de falar com um colega que em anos passados fora médico dos pais da minha paciente. Dele recebi o seguinte esclarecimento. Na época em que naqueles primeiros ataques tratou da garota adolescente, fisicamente muito bem desenvolvida, chamou-lhe a atenção a enorme ternura nas relações entre ela e a governanta, que então se encontrava na casa. Alimentou certa suspeita e incitou a avó a se encarregar de vigiar essas relações. Pouco tempo depois, a velha senhora pôde lhe informar que a governanta costumava fazer visitas noturnas ao leito da menina e que, após tais noites, sempre encontravam a menina cometida de um ataque pela manhã. Não hesitaram então em consumar o discreto afastamento dessa corruptora de jovens. As crianças e mesmo a mãe foram mantidas na crença de que a governanta deixara a residência para se casar. A terapia, logo exitosa, consistiu em comunicar à jovem mulher o esclarecimento que me fora dado. Por vezes, as informações que obtemos pelo procedimento da pressão se produzem de forma deveras singular e em circunstâncias que fazem parecer ainda mais atraente a suposição de uma inteligência inconsciente. Assim, lembro-me de uma senhora há muitos anos sofrendo de ideias obsessivas e fobias, que no tocante à origem de seu padecimento me remeteu a seus anos de infância, mas não sabia absolutamente designar o que então poderia culpar por isso. Ela era sincera e inteligente,
e opunha uma resistência consciente notavelmente reduzida. Acrescento aqui que o mecanismo psíquico das ideias obsessivas tem parentesco bastante íntimo com o dos sintomas histéricos e que a técnica da análise é a mesma para ambos. Quando perguntei a essa dama se, sob a pressão de minha mão, havia visto alguma coisa ou tivera uma lembrança, ela respondeu: nenhuma nem outra, mas ocorreu-me de súbito uma palavra. Uma única palavra? Sim, mas parece demasiado tola. Diga-a mesmo assim. Zelador. Mais nada? Não. Pressionei pela segunda vez e de novo lhe passou pela mente uma palavra isolada. Camisa. Percebi então que havia ali um novo modo de responder, e repetindo a pressão, suscitei a emergência de uma série de palavras que parecia sem sentido. Zelador, camisa, cama, cidade, carroça. O que significa isso? Perguntei. Ela refletiu um momento e então lhe ocorreu. Só pode ser uma história que agora me vem à mente. Quando eu tinha 10 anos e minha irmã imediatamente mais velha, 12, ela teve certa noite um ataque de fúria e precisou ser amarrada e conduzida à cidade numa carroça. Sei com toda certeza que foi o zelador que a dominou e em seguida também a acompanhou ao sanatório. Prosseguimos então com esse tipo de investigação e conseguimos ouvir de nosso oráculo outras séries de palavras que, embora não pudéssemos interpretar em sua totalidade, nos serviram para a continuação dessa história e para a conexão de uma segunda. Também o significado dessa reminiscência logo se revelou. O adoecimento da irmã lhe causara impressão tão profunda porque ambas partilhavam um segredo. Dormiam no mesmo quarto e, em determinada noite, ambas haviam suportado os ataques sexuais de certa pessoa do sexo masculino. Com a menção desse trauma sexual na primeira juventude, descobriu-se não só a origem das primeiras ideias obsessivas, mas também o trauma que mais tarde exerceu efeito patológico. A singularidade desse caso consistia apenas na emergência de palavras-chave isoladas que devíamos transformar em frases, pois a aparente falta de relação e nexo é peculiar a todas as ideias e cenas de ordinário surgidas com a pressão, tal qual sucede às palavras emitidas à maneira de um oráculo. Continuando a busca, logo se evidencia que, em regra, as reminiscências de aparência desconexa estão estreitamente ligadas por conexões de pensamentos e conduzem de modo bastante direto ao fator patogênico buscado. Por isso, apraz-me lembrar um caso de análise no qual minha confiança nos resultados da pressão foi primeiro submetida à dura prova, para em seguida ver-se brilhantemente justificada. Uma jovem mulher muito inteligente e aparentemente muito feliz havia me consultado por causa de uma dor tenaz no abdômen, que não queria ceder à terapia. Constatei que a dor situava-se na parede abdominal, podia relacionar-se a calos musculares palpáveis e prescrevi tratamento local. Meses depois voltei a ver a doente, que me disse: a dor daquela época passou após o tratamento recomendado e por muito tempo não reapareceu, mas agora voltou como dor nervosa. Percebo-o pelo fato de não mais senti-la ao me movimentar como antes, mas apenas a determinadas horas, por exemplo, pela manhã ao acordar ou por ocasião de emoções de certa natureza. O diagnóstico da senhora estava perfeitamente correto. Tratava-se agora de encontrar a causa dessa dor, e nisso ela não podia me ajudar em estado não induzido. Quando lhe perguntei em concentração e sob pressão de minha mão se algo lhe ocorria ou se via alguma coisa, decidiu-se por ver e começou a descrever-me suas imagens visuais. Via algo como um sol com raios que eu naturalmente tive de tomar por um fosfeno produzido pela pressão sobre os olhos.
Esperava que algo mais aproveitável viesse a seguir, mas ela prosseguiu. Estrelas de insólita luz azul pálido como a luz lunar e outras coisas similares. Pura cintilação, pensei, fulgor e pontos luminosos diante dos olhos. Já estava pronto a contar essa tentativa entre as fracassadas e pensava em como poderia me retirar desse caso com discrição, quando uma das visões que ela descrevia me chamou a atenção. Uma grande cruz negra que ela via inclinada, trazendo em suas bordas a mesma cintilação luminosa como do luar, em que haviam brilhado todas as imagens anteriores e sobre cuja haste uma pequena chama tremulava. Isso evidentemente já não era nenhum fosfeno. Então escutei atento. Vieram inúmeras imagens na mesma luz, singulares sinais, semelhantes talvez ao sânscrito, além de figuras como triângulos, entre os quais um grande triângulo e, de novo, a cruz. Dessa vez suspeito de uma significação alegórica e pergunto: o que significa essa cruz? Provavelmente representa a dor, ela responde. Objeto-lhe que, em geral, com cruz denotaríamos um fardo moral. O que se esconde atrás da dor? Ela não sabe dizer e prossegue em suas visões. Um sol com raios dourados que ela sabe interpretar. É Deus, a força primordial. Em seguida, uma gigantesca lagarta que ela examina inquisitiva, porém não assustada. Depois, um monte de serpentes. Novamente, um sol, mas com suaves raios prateados, e diante dela, entre sua pessoa e essa fonte de luz, uma grade que lhe oculta o centro do sol. Há muito sei que estou lidando com alegorias e prontamente lhe pergunto pelo significado da última imagem. Ela responde sem hesitar. O sol é a perfeição, o ideal, a grade minhas fraquezas e falhas, que estão em mim e o ideal. Sim, você então se censura, está insatisfeita consigo? Sem dúvida. Desde quando? Desde que sou membro da Sociedade Teosófica e leio os textos que publica. Sempre tive baixo conceito de mim mesma. E o que por último lhe causou a impressão mais forte? Uma tradução do sânscrito que agora estão publicando em fascículos. 1 minuto depois, estou a par de suas lutas psíquicas, das censuras que se faz e venho a saber de uma pequena vivência que deu ensejo a uma censura e por ocasião da qual a dor, antes orgânica, apareceu pela primeira vez como resultado de uma conversão de excitação. As imagens que a princípio eu havia tomado por fosfenos eram símbolos de sequências de pensamentos ocultistas, talvez emblemas das páginas de rosto de livros de ocultismo. Louvei tão calorosamente os resultados da pressão como procedimento auxiliar e durante esse tempo negligenciei tanto o aspecto da defesa ou da resistência que devo ter criado a impressão de que esse pequeno artifício nos torna capazes de dominar os obstáculos psíquicos que se opõem à terapia catártica. Mas acreditar nisso seria um grave equívoco. Tanto quanto vejo, não existem esses ganhos na terapia. Aqui, como em qualquer campo, para grandes transformações se exige grande labuta. O procedimento da pressão não é senão um estratagema para surpreender por um instante o eu afeito à defesa. Em todos os casos mais sérios, ele volta a se lembrar de seus propósitos e prossegue sua resistência. Devo considerar as diferentes formas em que essa resistência se manifesta. Em primeiro lugar, a tentativa com a pressão costuma fracassar na primeira ou segunda vez. O doente declara então muito decepcionado. Abre aspas, acreditei que algo me ocorreria, mas apenas pensei em como estou ansioso com isso. Nada ocorreu. Fecha aspas. Essa postura adotada pelo paciente ainda não deve ser contada entre os obstáculos. A isso respondemos. Precisamente você estava curioso demais, mas na próxima vez dará certo.
e então realmente funciona. É notável como os doentes, mesmo os mais dóceis e mais inteligentes, podem se esquecer tão frequentemente daquilo com que concordaram. Prometeram dizer tudo o que lhes ocorresse sob a pressão da minha mão, achando-o pertinente ou não, agradando-lhes dizê-lo ou não, ou seja, sem seleção, sem influência da crítica ou do afeto. Mas não cumprem sua promessa. Isso vai manifestadamente além de suas forças. Sempre o trabalho se interrompe. Afirmam reiteradamente que daquela vez nada lhes ocorreu. Não se deve acreditar no que dizem. Deve-se presumir sempre e também dizer que retiveram algo porque o consideraram sem importância ou sentem como algo penoso. Insistimos nisso, repetimos a pressão, fingimos-nos infalíveis até conseguirmos escutar efetivamente algo. O doente então acrescenta, abre aspas, isso eu poderia ter lhe dito já na primeira vez. Fecha aspas. E por que não o disse? Abre aspas. Não poderia imaginar que fosse isso, só me decidi a dizê-lo quando percebi que sempre voltava. Fecha aspas. Ou, abre aspas, esperei que não fosse justamente isso, que eu pudesse me poupar de dizê-lo, só quando não pude mais reprimi-lo, percebi que nada poderia evitar. Fecha aspas. Assim, o doente revela a posteriori os motivos de uma resistência que de início não queria de modo algum confessar. Evidentemente, ele não pode mesmo fazer outra coisa senão opor resistência. É curioso ver por trás de que subterfúgios se oculta frequentemente essa resistência. Abre aspas. Hoje estou distraído, o relógio ou o piano tocando no quarto ao lado me perturba. Fecha aspas. A isso aprendi a responder. De maneira nenhuma. Você agora esbarra em algo que não lhe agrada dizer. Isso não lhe adianta. Detenha-se nisso. Quanto mais longa resulta a pausa entre a pressão de minha mão e a manifestação do doente, mais desconfiado me torno. Mais é de se temer que o doente prepare o que lhe ocorreu e o mutile na reprodução. Os esclarecimentos mais importantes vêm a miúde anunciados como acessório supérfluo, como o príncipe da ópera disfarçado de mendigo. Abre aspas. Agora me ocorreu algo, mas não tem nada a ver com o assunto. Digo-lhe apenas porque exige saber tudo. Fecha aspas. Em seguida a esse preâmbulo vem em geral a solução longamente ansiada. Sempre que ouço o doente falar de uma ideia de modo tão depreciativo, escuto com redobrada atenção. O fato de as ideias patogênicas parecerem tão pouco significativas, ao ressurgir, é um sinal de defesa bem-sucedida. Pode-se deduzir daí em que consistiu o processo da defesa. Ele consistiu em fazer da ideia forte uma fraca, em arrancar-lhe o afeto. Portanto, reconhecemos a lembrança patogênica, entre outras características, pelo fato de o doente qualificá-la como insignificante e, ainda assim, só enunciá-la com resistência. Há também casos em que o doente tenta negá-la mesmo por ocasião de seu retorno. Abre aspas. Agora me ocorreu algo, mas evidentemente foi você que o sugeriu a mim. Fecha aspas. Ou, abre aspas, sei o que você espera dessa pergunta. Julga por certo que pensei isso e aquilo. Fecha aspas. Uma forma particularmente inteligente de negação está em dizer, abre aspas, agora me ocorreu de fato alguma coisa, mas é como se eu a tivesse acrescentado deliberadamente. Não me parece ser um pensamento reproduzido. Fecha aspas. Em todos esses casos me mantenho bastante firme. Não aceito nenhuma dessas distinções. Explico ao paciente que são apenas formas e pretextos da resistência à reprodução da lembrança, que nós, apesar disso, temos de reconhecer. De modo geral, há maior facilidade com o retorno de imagens que de pensamentos.
Os histéricos, que em sua maioria são visuais, não dificultam tanto o trabalho do analista como as pessoas com ideias obsessivas. Quando uma imagem emerge da lembrança, podemos ouvir o paciente dizer que ela se pulveriza, se torna indistinta à medida que ele avança em sua descrição. É como se, ao vertê-la em palavras, o paciente a desgastasse. Orientamo-nos então pela própria imagem mnemônica, para encontrar a direção na qual o trabalho deve prosseguir. Observe a imagem mais uma vez. Ela desapareceu? Abre aspas, no todo sim, mas vejo ainda este detalhe. Fecha aspas. Então isso tem ainda algum significado. Ou você verá algo novo, ou lhe ocorrerá alguma coisa relacionada a esse resto. Terminado o trabalho, o campo de visão se mostra novamente livre e podemos evocar uma outra imagem. Às vezes, porém, a imagem permanece teimosamente ante o olho interior do paciente, não obstante a descrição já tenha sido feita, e isso, para mim, é um sinal de que ele ainda tem algo importante a dizer sobre o tema dessa imagem. Assim que o faz, ela desvanece, como um espírito redimido que encontra a paz. Naturalmente, é de alto valor para o progresso da análise que o médico sempre venha a ter razão diante do paciente. Caso contrário, dependerá do que este julga conveniente comunicar. Por isso é consolador saber que o procedimento da pressão jamais falha realmente, à exceção de um único caso que devo apreciar mais tarde, mas que desde já posso caracterizar com a observação de que corresponde a um motivo particular de resistência. Por certo, pode acontecer que o procedimento seja utilizado em condições nas quais não pode trazer nada à luz. Por exemplo, se continuamos a perguntar pela etiologia de um sintoma quando a mesma já está concluída, ou investigamos a genealogia psíquica de um sintoma como uma dor que na verdade era uma dor somática. Nesses casos, o doente também afirma que nada lhe ocorreu e tem razão. Evitaremos fazer-lhe uma injustiça se tornarmos regra geral não perder de vista, durante a análise, a fisionomia daquele que ali está deitado. Aprendemos então a distinguir, sem qualquer dificuldade, entre a serenidade psíquica na efetiva ausência de uma reminiscência e a atenção e os sinais de afeto com que o doente procura, a serviço da defesa, negar a reminiscência emergente. Em tais experiências também se baseia, de resto, a aplicação do procedimento da pressão para o diagnóstico diferencial. Assim, mesmo com a ajuda do procedimento da pressão, o trabalho não é fácil. A única vantagem obtida é que, a partir dos resultados desse processo, aprendemos em que direção devemos investigar e que coisas precisamos impor ao paciente. Para alguns casos, isso basta. Trata-se essencialmente de eu adivinhar o segredo e dizê-lo frontalmente ao paciente. Então, quase sempre ele tem de abandonar sua rejeição daquilo. Em outros casos, necessito mais. A resistência persistente do doente se mostra no fato de que as conexões se quebram, as soluções faltam, as imagens recordadas vêm indistintas e incompletas. Quando, a partir de um período posterior da análise, lançamos um olhar retrospectivo aos anteriores, com frequência nos admiramos de como eram mutiladas todas as ideias e cenas arrancadas ao doente pelo procedimento da pressão. Faltava-lhes precisamente o essencial, a relação com a pessoa ou o tema, e por isso a imagem permanecia incompreensível. Darei 1 ou 2 exemplos da ação de tal censura por ocasião da primeira emergência das lembranças patogênicas. O doente vê, por exemplo, um tronco feminino em cuja roupa, como por negligência, algo se entreabre.
Só bem mais tarde ele acrescenta a esse torso a cabeça, assim revelando uma pessoa e uma relação. Ou ele conta uma reminiscência de sua infância de dois garotos cujas figuras lhe aparecem escurecidas e aos quais é atribuída uma má ação. São necessários muitos meses e grande progresso no curso da análise até que ele veja de novo essa reminiscência e reconheça a si próprio num dos meninos e seu irmão no outro. Que meios temos à nossa disposição para superar essa resistência contínua? Poucos, mas são quase todos aqueles com os quais uma pessoa exerce uma influência psíquica sobre outra. Deve-se considerar, em primeiro lugar, que a resistência psíquica, especialmente uma muito constituída, só pode ser resolvida lentamente e passo a passo, e é preciso esperar com paciência. Depois podemos contar com o interesse intelectual que, decorrido breve período de trabalho, começa a se manifestar no paciente, esclarecendo-o, informando-o sobre o maravilhoso mundo dos processos psíquicos, que nós mesmos só viemos a conhecer através de tais análises. Conquistamos o próprio doente como nosso colaborador. Levamo-lo a examinar a si mesmo com o interesse objetivo do investigador e rechaçamos assim a resistência fundada em bases afetivas. Finalmente, porém, e esta permanece a mais poderosa alavanca, depois de adivinhar os motivos de sua defesa, devemos tentar desvalorizá-los ou até mesmo substituí-los por mais fortes. Nesse ponto cessa a possibilidade de colocar em fórmulas a atividade psicoterapêutica. Tanto quanto podemos, agimos como esclarecedores ali onde a ignorância produziu um temor, como mestres, como representantes de uma concepção de mundo mais livre ou refletida, como confessores que, pela persistência de seu interesse e de sua estima, concedem a absolvição após a confissão, de certo modo. Procuramos fazer humanamente algo pelo paciente, até onde isso é permitido pelo alcance de nossa personalidade e o grau de simpatia que podemos ter pelo caso em questão. Tal atividade psíquica requer como indispensável condição prévia que tenhamos adivinhado aproximadamente a natureza do caso e os motivos da defesa nele atuante, e, por sorte, a técnica da insistência e o procedimento da pressão conduzem justamente até isso. Quanto mais enigmas desse gênero já tivermos resolvido, mais fácil será adivinhar um novo, talvez, e mais cedo poderemos empreender o trabalho psíquico verdadeiramente curativo. Pois é bom ter isso perfeitamente claro. Ainda que o doente só se liberte do sintoma histérico ao reproduzir as impressões patogênicas que o causaram e falar sobre elas, externando afeto, a tarefa terapêutica consiste apenas em movê-lo a isso. Uma vez consumada essa tarefa, não resta ao médico nada mais a corrigir ou remover. Tudo o que em matéria de contrassugestões é preciso para isso já foi empregado durante a luta contra a resistência. O caso pode talvez ser comparado ao destrancar de uma porta fechada à chave, após o que pressionar a maçaneta para baixo a fim de abri-la não oferece mais dificuldade. Além dos motivos intelectuais a que recorremos para vencer a resistência, raramente poderemos prescindir de um fator afetivo, a ascendência pessoal do médico e, em certo número de casos, somente esta será capaz de eliminar a resistência. É o que também ocorre na medicina em geral, e não poderemos exigir de nenhum método terapêutico que renuncie totalmente à colaboração desse fator pessoal.